Enquanto avançava pela densa floresta na trilha marcada com fitas vermelhas, Berg, o caçador, notou algo incomum: um cachorro ferido, amarrado a uma árvore. Ao se aproximar e ver mais de perto, a visão do animal em sofrimento o fez derramar lágrimas de compaixão e frustração. Mas à medida que ele examinava a cena, um detalhe peculiar chamou sua atenção, sugerindo que a história daquele cachorro era apenas a superfície de algo muito mais sinistro. A temporada de caça aos veados sempre trazia um brilho especial aos olhos de Berg. O ar fresco e o ambiente revigorante da floresta eram o seu refúgio. Após dias de chuva incessante, ele estava mais que pronto para seguir os rastros de um grande veado, talvez um majestoso animal de 150 libras. Contudo, enquanto avançava pela trilha marcada com fitas vermelhas, um som incomum chamou sua atenção. Era um gemido agudo, quase um sussurro de dor que ecoava por trás de um grande pinheiro. Movido por uma mistura de curiosidade e preocupação, Berg acelerou seus passos em direção ao som. O que encontrou do outro lado da árvore mexeu profundamente com ele, levando-o às lágrimas. Uma cadela, visivelmente desgastada e magra, estava presa pela coleira, que cruelmente se incrustava em sua pele marcada por cortes profundos. Ao seu lado, uma ninhada de filhotes frágeis buscava desesperadamente o calor e o alimento de sua mãe debilitada. Equipado para a caça e conhecedor da vida selvagem, Berg sempre estava preparado para qualquer eventualidade na floresta. Mas aquele cenário era desolador e confuso. A cadela, movida pelo instinto maternal, tentava proteger seus filhotes, recuando com medo sempre que tentava se erguer. Com cautela, Berg retirou um pequeno pacote de carne seca do bolso e aproximou-se da cadela. Ele ofereceu o alimento, permitindo que ela farejasse e, finalmente, pegasse um pedaço. Ao sentir a mão de Berg em seu pelo, a cadela, ainda receosa, permitiu que ele a acariciasse, sinalizando suas intenções pacíficas. Conforme ela se acalmava, Berg aproveitou para começar o delicado processo de libertá-la. Usando uma faca do seu kit de caça, ele inseriu cuidadosamente a lâmina sob o apertado laço da coleira. Com movimentos precisos e controlados, Berg cortou as amarras que a prendiam, sentindo o tremor de medo da cadela sob seus dedos a cada toque. Finalmente, as cordas cederam e ela estava livre. A atenção da cadela se voltou imediatamente para seus filhotes, como se sua própria dor e desconforto fossem de menos importância diante da preocupação materna. Berg observou enquanto a cadela inspecionava cada um dos filhotes, lambendo-os carinhosamente para acalmá-los. Sem uma tigela à mão, ele esvaziou sua marmita e a encheu de água, que a cadela bebeu avidamente antes de voltar a cuidar dos pequenos. Eles eram 5 ao todo, mas um em particular parecia chamar mais sua atenção. Um filhote com o rosto mais escuro e achatado. Aproveitando o momento em que a cadela estava distraída com a ninhada, Berg avaliou suas feridas. Elas pareciam graves o suficiente para necessitar de pontos, e certamente vacinas seriam necessárias para prevenir infecções futuras. Enquanto refletia sobre a origem dos ferimentos, ele suspeitava que alguns eram resultado de tentativas desesperadas da cadela de se libertar. Berg, como alguém treinado em primeiros socorros para animais, pegou algumas gases de sua mochila, improvisando curativos para os cortes mais graves. Quem quer que tenha abandonado ela aqui, tão vulnerável e em condição tão precária, não merece ser chamado de humano, pensou ele, com uma mistura de raiva e compaixão enquanto aplicava os curativos. Após enfaixar as feridas da cadela, Berg cuidadosamente envolveu a ninhada em seu casaco, preparando-se para levá-los ao seu veículo. Ao ajeitar os filhotes, seus dedos encontraram algo inesperado sob as folhas, um objeto que parecia ser um brasão. Sem hesitar, ele o recolheu e discretamente deslizou em seu bolso com a intenção de examiná-lo mais tarde. Com todos acomodados, Berg retomou o caminho de volta ao seu carro, mantendo um ritmo cauteloso para não sobrecarregar a mãe, que o seguia de perto com passos hesitantes, ainda recuperando-se do seu árduo sofrimento. Ao chegar no estacionamento, a cadela parou abruptamente. Seus olhos refletiam um misto de medo e reconhecimento, talvez lembranças de um trauma anterior envolvendo um carro similar a esse. Berg percebeu sua hesitação e a profundidade de seu medo. Com paciência, ele abriu a porta traseira e colocou gentilmente o casaco com os filhotes no assento, tentando criar um ambiente acolhedor para ela. O uivo angustiado da cadela cortou o ar, fazendo os filhotes piarem em resposta. Berg abaixou-se ao nível dela, falando em um tom suave e reconfortante.
Está tudo bem. Eu estou aqui com você. Nada de ruim vai acontecer. A cadela olhou para Berg, depois para o carro e novamente para os filhotes que começavam a se acomodar no casaco. Percebendo que precisava de mais um incentivo, Berg pegou outra peça de carne seca e ofereceu delicadamente para ela. Venha, está seguro, disse ele. À medida que a cadela comia o petisco, sua tensão parecia diminuir. Quando Berg retornou ao lado dos filhotes, ela o seguiu, só que dessa vez mais tranquila. Ele a elogiou suavemente e ofereceu outro pedaço de carne, que ela aceitou diretamente de suas mãos desta vez. Bom trabalho, disse ele, sorrindo ao ver que ela começava a associar sua presença com segurança e cuidado. Enquanto os filhotes clamavam por sua atenção, a mãe virava a cabeça em resposta aos seus chamados, e Berg aproveitava para reforçar a confiança, entregando mais um pedaço de carne. Ainda que houvesse hesitação em seus olhos, o comportamento dela sugeria que, talvez, ela começava a aceitar que aquele homem ao volante do veículo suspeito poderia de fato ser seu aliado. Depois de jogar mais um pouco de carne seca no banco traseiro para acalmar os filhotes, Berg viu a mãe finalmente pular para dentro do carro. Fechando a porta devagar, ele entrou no banco do motorista e partiu rumo à clínica veterinária Parkside. Chegando lá, Berg enfrentou o desafio de convencer a mãe a sair do carro. Dada a sua desconfiança, agravada por experiências passadas, Berg precisou de um pouco mais da carne seca para persuadi-la a entrar na clínica. Na clínica, enquanto o veterinário cuidava da mãe e dos filhotes, um pequeno filhote de rosto achatado chamou sua atenção. Vamos precisar manter este aqui por mais alguns dias, explicou ele apontando para o pequenino. Berg assentiu, preocupado com o filhote que parecia mais frágil que os irmãos. O veterinário descobriu que o filhote tinha uma leve deformidade no crânio. Provavelmente fosse genética, mas também havia a possibilidade dela ter sido causada devido a uma possível agressão física sofrida pela mãe. Isso não o impedia de ser ativo e brincalhão, mas necessitava de supervisão médica para garantir que não evoluísse para algo mais grave. Enquanto isso, movido pela curiosidade e pelo desejo de justiça, Berg começou a investigar o possível responsável por abandonar a cadela e seus filhotes. Ao revisar os itens que coletara durante o resgate, ele lembrou do objeto estranho que guardara em seu bolso, um brasão que encontrara sob as folhas. Pensativo, ele examinou o brasão mais de perto, ponderando sobre a possibilidade de estar relacionado ao responsável pelo abandono. Ele falou com moradores locais e outros caçadores em busca de pistas, mostrando o brasão para ver se alguém o reconhecia. Um vizinho não sabia nada sobre o brasão, mas mencionou ter visto um carro desconhecido na área algumas semanas antes, um veículo que não pertencia a nenhum residente local. Outro caçador lembrou de ouvir latidos distantes durante uma de suas caminhadas matinais. Com essas informações em mãos, Berg decidiu conversar com alguns dos moradores mais antigos da região, esperando que eles pudessem oferecer mais pistas. Entre eles estava o Sr. Thompson, um veterano caçador que conhecera os bosques como a palma de sua mão. Ao mostrar o brasão encontrado, o rosto do Sr. Thompson assumiu uma expressão de reconhecimento misturado com surpresa. Ah, isso é dos antigos, da turma da caça de gamo que eu participava nos anos 70. Com essa revelação, Berg percebeu que estava um passo mais perto de resolver o mistério. Determinado, ele sabia que precisava investigar mais sobre os membros dessa antiga turma de caçadores, para descobrir quem poderia estar por trás do abandono da cadela e seus filhotes. Após reunir as primeiras pistas, Berg dedicou-se a uma investigação minuciosa. Ele coletou relatos de vizinhos sobre o veículo suspeito visto na região e, através de uma busca detalhada junto ao departamento local de veículos, identificou o proprietário do carro, vinculando-o à área onde a cadela foi encontrada. Armado com essas informações, ele dirigiu-se à fazenda indicada, encontrando um ambiente de clara negligência. Confrontando o proprietário, um homem visivelmente abatido pelas circunstâncias, Berg usou as evidências que havia coletado para pressioná-lo a confessar. O homem, inicialmente defensivo, finalmente cedeu sob o peso da culpa, revelando que o desespero financeiro o levou a abandonar a cadela e os filhotes, acreditando que não teria outra saída. Berg, embora frustrado com a situação, manteve a calma e assegurou que o homem entendesse a gravidade de suas ações. Ele gravou a confissão do homem e, com isso em mãos, notificou as autoridades que prometeram tomar as medidas legais necessárias.
Com a verdade revelada, Berg sentiu que havia feito sua parte pela justiça. Ele voltou para a clínica onde os cães estavam prontos para ir para casa. Com todos os cães agora seguros e saudáveis, Berg decidiu adotar toda a família. Nos primeiros dias em sua nova casa, Berg criou um espaço seguro e acolhedor para a cadela e seus filhotes. Cada noite, ele passava horas ao lado deles, falando suavemente e oferecendo gentis carícias, o que ajudava a fortalecer o laço entre eles. Com o passar dos dias, Berg notou como a cadela olhava para ele com gratidão, um sinal claro de que a confiança estava sendo construída. Esses momentos não apenas ajudaram a cadela a se recuperar fisicamente, mas também a curar as feridas emocionais deixadas por sua experiência traumática. O tempo passou e tanto a mãe como os filhotes prosperaram em seu novo lar. Suas cicatrizes físicas tornaram-se um lembrete distante de seus dias mais sombrios. Com ela ao seu lado, Berg olhou para o futuro com uma nova perspectiva. Juntos, eles caminhavam pelas trilhas da floresta, como companheiros inseparáveis, enfrentando o mundo como uma família unida pela adversidade e fortalecida pela compaixão. Agora, imagine uma equipe de bombeiros confiante, pronta para mais um dia de resgates corriqueiros. Mas o que eles encontram é algo além de qualquer expectativa. Filhotes presos em um dreno, mas não são o que parecem. O que os bombeiros descobrirão sobre esses filhotes? Como garantirão sua sobrevivência em meio à incerteza? Quer se envolver nesta emocionante jornada e desvendar o mistério junto com eles? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e embarque nessa aventura cheia de suspense e emoção. Até lá!